Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo, vamos falar sobre a ideologia e suas relações com a cultura. Vamos nessa? O que é ideologia? Para Marx, na sua famosa obra Ideologia Alemã, ela é um sistema elaborado de representações e de ideias que correspondem às formas de consciência que os homens têm em determinada época. A questão para Marx é que essa consciência sempre é uma consciência de classes e é uma consciência sobreposta dentro dos ideais burgueses e capitalistas. Para o marxista italiano Antonio Gramsci, a relação entre cultura e ideologia se efetiva a partir do exercício dos aparelhos de hegemonia. Ele vai dizer que os aparelhos institucionais, os aparelhos sociais, como o próprio Estado, é um aparelho hegemônico dos interesses de uma classe social burguesa. Ele é um marxista e também ele vê esses aparelhos ideológicos hegemônicos. E essa hegemonia social, cultural, estatal, institucional faz com que as demais classes acabam sendo cooptadas a pensar de maneira uniforme, igual, massificada dentro desses interesses hegemônicos. Gramsci, então, ele nasceu na Itália, é um marxista italiano, e através do seu pensamento de hegemonia cultural e através das instituições, ele vai dizer que o Estado conserva seu poder e reproduz os seus interesses para as demais possibilidades de classe e de sociedades. Maravilha? A hegemonia, então, a palavra hegemonia, ela vem da dominância de um ponto de vista sobre os outros, uma ideia de supremacia. Então, a hegemonia de uma classe sobre a outra, a supremacia de uma classe sobre a outra. Os aparelhos hegemônicos constroem uma visão de mundo que é aceita como verdadeira. Veja que interessante isso. Constrói uma visão que é aceita. Não que ela seja, mas ela é aceita. Observe a charge ao lado e perceba os elementos ideológicos da hegemonia. Veja que interessante essa charge. O funcionário, o proletário, o trabalhador, ele pergunta: eu posso democraticamente discordar do pensamento dominante? E o chefe diz: não. Mas eu posso dominantemente discordar do pensamento democrático. Quer dizer, hegemonia de classe, hegemonia de poder, sobrepondo o que deve ser certo e errado. Por esse processo, cria-se uma cultura dominante e efetiva, que deve penetrar no senso comum de um povo, com o objetivo de demonstrar que a forma como aquele que domina vê o mundo é a única possível. Quer dizer, os aparelhos ideológicos, os aparelhos hegemônicos de poder, eles acabam fazendo com que o seu interesse, a sua verdade, ela seja reproduzida como uma única possível. E, de fato, reproduzida, porque se compra a ideia, se compactua com a ideia e, muito além disso, se reproduz, se compartilha a ideia e acaba se tornando aí verdades universais. Dentro da escola de Frankfurt, a ideologia e a cultura também se conjugam na chamada indústria cultural. Esse conceito criado pelos alemães Adorno e Horkheimer, também numa visão marxista. Os autores da escola de Frankfurt entendiam que a cultura como possibilidade de elevação do espírito, ou seja, de desenvolvimento humano, porém, com o capitalismo, a cultura se transforma em mercadoria. Se homogeneiza, se mercadoriza tudo. Tudo aquilo se banaliza, se torna banal. Tem uma ideia, então, de repensamento, de mercadorização até da própria cultura. Os conceitos que eram básicos, importantes, se tornam banais. Certo? E a grande questão para a escola de Frankfurt é que, dentro dos meios de comunicação de massa, das redes sociais, da internet, da TV, etc., tudo tem uma ideia, então, de trazer felicidade, de ser feliz pelo consumo, como se não houvesse uma outra possibilidade. Legal, pessoal? Então, essa é a ideia central. Então, nesse vídeo, nós falamos sobre a ideologia nos aspectos culturais. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.